Cristo Consolador, tá. Tá bom. Deixa eu olhando aqui. Muito boa noite. Tudo bem? Como vão? Tudo bem? Tudo tranquilo hoje? Hoje vamos acerenando um pouco o coração, né? Apesar do que eu já vi a cantina ali com aquele chocolate todo, vai ser difícil depois de comer tanto chocolate acerenar o coração, mas vocês vão conseguir, vocês vão conseguir. Amigos, hoje nós temos a Carla Campos, né, nossa Carlinha aqui, já para fazer o nosso estudo, e ela me pediu para fazer então uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 6º, o Cristo Consolador. O item 6º, na verdade, é uma das mensagens do Espírito da Verdade, né, que ele deu em Paris, 1861. Então vamos ler com calma o texto e vamos então nos preparar para a nossa prece, para poder escutar a Carla. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas, que chorem porque a dor estava presente no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, porque os anjos consoladores virão enxugar as suas lágrimas. Trabalhadores, traçai o vosso sulco. Recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O trabalho de vossas mãos fornece o pão terreno aos vossos corpos, mas vossas almas não estão esquecidas. Eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso, quando a rama escapar de vossas mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentirei surgir e germinar em vós a minha preciosa semente. Nada se perde no reino de nosso Pai. Vossos suores e vossas misérias formam um tesouro que nos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo entre vós será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são os meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos ensino o objetivo sublime da prova humana. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe a vossa inveja dos ricos do mundo, que são frequentemente os mais miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Estou convosco, e meu apóstolo vos ensina. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos cativos da vida, para vos lançardes um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos, para vos tornar perfeitos, e deseja que modeleis vós mesmos a vossa dócil argila, para seres os artífices da vossa imortalidade. Vamos orar então, amigos. Jesus querido, Jesus amado, abençoa-nos na noite de hoje o propósito de contigo estar, desejosos de ouvir as tuas palavras, nesse capítulo fantástico que é o Cristo Consolador, que Ele possa consolar nossos corações com esses ensinamentos, que possa nos trazer as reflexões mais puras para conseguirmos combater esse inimigo ferrenho que vive em nós. O homem velho, que ainda existe, mas que no futuro estará muito mais próximo do teu exemplo. Fica conosco, querido amigo, envolve nossa querida irmã Carla, para que possa ser a tua intérprete na noite de hoje. Agora e sempre, que assim seja. Carlinha, por favor. Vou desligar aqui. Liguei. Tá on. Tô on. Tô on. Todo mundo tá me ouvindo. Pode deixar, não tem problema. Minha cola.
boa noite a todos. É sempre com muita alegria cristã que venho aqui hoje convidar a todos para uma reflexão. Nessa noite de acolhimento que a Casa de Deolindo sempre nos traz, que nos abraça, e de instrução. Que o Mestre Jesus, com a sua paz, possa envolver a todos nós e que possamos, com esses conhecimentos, fazer das nossas vidas algo melhor, belo e bom. Bem, o nosso tema de hoje é Jesus, o Divino Mestre. Falar de Jesus, isso foi encomendado pela palestra de A Reunião Pública de quinta-feira. Me perdoe quem já assistiu na quinta-feira, repeteco. Mas a gente sempre muda, né? Porque os benfeitores da casa, daquela palestra em si, né, vão inspirar a gente para que a gente possa, com desenvoltura, melhor poder falar. Falar de Jesus é sempre um desafio, né? Quando me encomendaram essa palestra, eu fiquei, meu Deus, né? Eu sou sempre medrosa para fazer palestra, né? Eu falei, falar de Jesus é um desafio e, ao mesmo tempo, é um processo de emocional profundo. Porque a gente começa a refletir sobre ele, sobre as suas atitudes, as suas palavras, e muitas vezes a gente se vê emocionado. Por muito tempo a gente tem a ideia de que Jesus é aquele personagem histórico, né? Que dividiu a nossa aferição do tempo em antes e depois dele, né? Mas, segundo o Espiritismo, os Espíritos vão nos dizer com clareza e precisão, ele é o modelo e o guia da humanidade para que nós possamos atingir a nossa perfeição moral. Então ele é o grande irmão que a gente tem que se espelhar. E ele é aquele que nos direciona o caminho da verdade e da vida, como diz Pastorino, tirando o D e botando o dá, né? E aí a gente se questiona, o que faz de Jesus um ser divino? E por que apenas o título de mestre foi o que ele aceitou? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Por muitas vidas, nós vemos Jesus como algo milagroso, transcendente, parte de Deus, aquela trindade, né? Deus e Jesus são um. E vemos nele a nossa tábua de salvação, onde depositamos os nossos petitórios e algumas vezes os nossos agradecimentos. Mas Jesus é muito mais. Ele nunca reivindicou para si nem títulos políticos, nem títulos religiosos. A isso fomos nós que o demos. Para isso fomos nós que o demos. Ele recusou qualquer forma de exaltação terrena. E veio com amorosidade, com paciência fraternais nos ensinar. Não como os doutores da lei, das leis humanas que tanto conhecemos, que nos ensinam com austeridade e muitas vezes com severidade. Ele veio fazer em nós, erguer em nós templos vivos, no coração de cada criatura em especial. Porque somos individualmente especiais para ele. E vamos começando. Questões humanas e espiritistas. Nós, espíritas e seres humanos, nos questionamos sobre a divindade do Cristo Jesus. Emmanuel vai nos dizer, em A Caminho da Luz, que ele é o governador planetário. Então, esse espírito é muito mais do que a gente imagina. E aí algumas pessoas vão falar, mas isso está escrito na Caminho da Luz. Mas Hahnemann, na Revista Espírita, um compêndio que a gente precisa estudar quanto a espíritas, vai nos dizer que ele é o dirigente do orbe, muito antes de Emmanuel. Ele é aquele que nos acompanha desde os primórdios da nossa evolução quanto à humanidade planetária. Sua vida é o evangelho redivivo,
Ele é o Evangelho de Deus, como diz o apóstolo de todos, Paulo de Tarso. O Evangelho de Deus é Jesus. Vide ele, veja ele. E os espíritos da codificação nos repetem: vede Jesus. Jesus é visto pelos espíritas muitas vezes pelo extraordinário da fenomenologia, mas precisamos conhecer a doutrina para perceber que a cura real que ele vem nos trazer é muito mais que a do corpo, mas a cura moral e espiritual. Jesus, então, é Deus com D maiúsculo ou é Deus com D minúsculo? Nas questões espíritas, no livro dos espíritos, né, quando a gente vai estudar lá sobre a classificação dos espíritos, nas questões 112 a 113, eles vão dizer que há uma classe de espíritos puros. Uma classe que está assim, né, em mesma sintonia, vibrando numa mesma sintonia. Tanto que a gente acha que eles são o mesmo quando eles vêm até nós. Tal grau de pureza que não há influência da matéria, nenhuma influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absolutas. Se você acha que você sabe muita coisa, você é muito inteligente no mundo, sua sabedoria é muito boa, Jesus sabe muito mais. Se você acha que a sua moralidade, a sua capacidade de conviver com o outro e com o meio onde você vive é muito boa, Jesus sabe muito mais. Eles são os mensageiros ou ministros de Deus que executam as suas ordens. A sua conexão com Deus é indescritível. Na questão 11, eles vão dizer: ele o vê e o compreende. Nós apenas, como espíritos imperfeitos, podemos apenas imaginar e sentir Deus. Mas ele o vê e o compreende. Cristo, na Revista Espírita, é o ápice da evolução dos espíritos puros. Eles são o Verbo Divino. Ele é um Deus, com D minúsculo. Assim como nós também um dia seremos. Vós sois deuses. Cristo veio em missão, prova ou expiação, né? No Espiritismo, a gente aprende que tem umas etapas da reencarnação, né? A reencarnação pode ser uma prova, uma expiação, uma missão. Uma expiação a gente vem expurgar alguma coisa que a gente já fez que não foi muito agradável em outras vidas, com as outras pessoas ou com o meio ambiente, a comunidade onde a gente está inserida. A prova a gente vem, como diz o próprio nome, vem provar se a gente aprendeu, se aquela virtude se tornou potente em nós. E a missão são atitudes extraordinárias que deixam um legado para toda a humanidade. Então, não houve missão maior do que a do Cristo. Ele não tinha interesses pessoais ou mais paixões como nós, seres ainda muito egoístas e orgulhosos. Ele percorreu todas as escalas de evolução, se despojou de todas as impurezas. Ele é luz. Por isso ele não tem que suportar provas ou expiações. Ele é apenas um missionário de Deus, apenas. Sua vontade está sempre alinhada com o belo, o bom e a verdade. A cada passo que a gente vê Jesus, a gente vê que era bom, era belo e era verdadeiro. Como entender a sua autoridade moral? E aí a gente tem que diferenciar. O que é a autoridade moral? O que é a autoridade espiritual? Né? Às vezes a gente espírita se confunde um pouco. A autoridade moral é minha capacidade de fraternidade, de me envolver com as outras pessoas, com o ambiente onde eu estou inserido. E a minha capacidade, a minha autoridade espiritual é a minha capacidade de me conectar com Deus, o meu Criador. E ele deixava sempre claro isso para nós, que ele não veio para ser adorado. Adorar só um. O bom é só um, o Pai, o Criador. E eu lembrei, quando eu estava fazendo esse estudo, de Emmanuel. Quem leu aqui há 2000 anos, né? Emmanuel, quando encontra Jesus
no livro há 2000 anos, que ele vai lá para pedir por intercessão da sua filha, Flávia, que estava doente. Ele, quando olha para Jesus, ele cai de joelhos em pranto, convulsionando de tanto chorar. E eu fiquei me imaginando, gente, eu acho que eu ia até desmaiar. Se Emmanuel caiu, aquele homem severo que a gente vê, né? Firme. Eu, Carla, na minha fragilidade, gente, eu ia beijar os pés de Jesus. E ele não conseguiu emitir nenhuma palavra para Jesus, ele só chorou. Olha a autoridade moral desse ser. A esseltude desse ser. E ele ainda olhou profundo nele e viu toda a vida dele se desenrolar. E disse, cabe a você escolher, me seguir agora ou daqui a 1000 anos. E Emmanuel escolheu o quê? 1000 anos. E a gente, 4000, sei lá quanto. A gente tá pior, né, Deise? A sua autoridade não provinha de imposição, mas coerência perfeita entre palavra e vivência. Perfeição. Ele inspirava em qualquer um que estava ao seu entorno fé e respeito. Integridade e sabedoria. Porque quando ele dizia, ame, ele já nos amava. Quando ele dizia, perdoa, ele já nos perdoava. Quando ele dizia, seja manso, eu já sou a paz que te ofereço. Chico Xavier diz que Jesus é o sol moral dos seres da terra. O seu calor e luz envolve a todos sem distinção. E por que, por muitos séculos, a gente fez dele um Jesus que tem distinção, que tem preconceitos? Sua misericórdia era incondicional? A nossa é. Não, só vou ser legal com a Maíra, que é da minha casa espírita. Né? A gente é muito condicional no amor. Só vou amar meu marido porque é meu marido, né? Só vou amar meus filhinhos porque fui eu que fiz, né? A gente é muito condicional. Mas sentir a miséria do outro, seja ele quem for, a sua misericórdia ultrapassava e ainda ultrapassa qualquer fronteira. Ele se aproximava de enfermos, pecadores, alienados de todos os matizes. E dizem, né, os estudiosos espíritas, que na época do Jesus, assim como hoje, é um boom de alienados, né? Excluídos de todas as formas, ele estava lá com eles. E desesperados, ele estava lá próximo deles. E até mesmo os seus perseguidores, Jesus acolhia. É a expressão do amor divino em ação. Por isso a gente olha para ele e acha que ele é Deus. Humberto de Campos, no livro Boa Nova, quem não leu ainda, assim como há 2000 anos, a trilogia, leiam, né? Meu pai tinha mania de dizer assim, tem livro que não pode desencarnar sem ler, né? E esse é um desses. Nesse livro você vê em todas as passagens como é que ele vai lidar com os seus discípulos, a alegria contagiante do Cristo. A ternura capaz de reanimar corações desfalecidos. A firmeza que não era agressiva, mas era tranquila, serena, apaziguadora. Sua sabedoria era universal? Gente, a gente leu ali no livro que os espíritos nos dizem na revista Espírita, é um Cristo. Eles percorrem o universo, eles são espíritos livres. Sua sabedoria vai muito mais do que nós temos como sentido de tempo e espaço. Tempo e espaço para a gente é limitado. Para Jesus é muito maior que isso. E aí ele falava com precisão para o pescador, para o lavrador, para a mulher dona de casa, né? Que naquela época a gente não trabalhava, né? A gente era dona de casa, a maioria, né? Quando não eram as mulheres da vida, né? Ou as pedintes.
Ele fala ao romano, ele fala para o publicano, ele fala ao homem moderno de hoje, ele fala para o jovem, ele fala para o idoso, ele fala para o simples, ele fala para o sábio, ele fala para o enfermo e fala para o são. A mensagem é individualizada. Se eu pegar uma passagem e ler, eu, Carla, vou interpretá-la porque eu vou entendê-la e senti-la de um jeito. A Janine vai sentir de outro. A Deise vai entender de outro. Porque a sua mensagem é individualizada. Ele caminhava com os discípulos, convivendo, trabalhando, conversando. Ele não deixou de fazer o que um homem encarnado devia fazer. Mas tocava cada vida de uma maneira única. E a gente vê isso no livro Boa Nova. Sua autoridade era moral, serena e irresistível. E aí a gente olha para a carinha dessa criança na escola, vendo a primeira vez a sua professora ou o seu professor. O que ela transmite para a gente? Qual é a sensação que a gente tem? De anseio, de questões múltiplas. Quem é essa pessoa? O que eu vou aprender com essa pessoa? Eu vou gostar dela? Ela vai gostar de mim? Pedagogia do mestre. Só um mestre, né? A interação era perfeita entre a palavra que expõe a ideia e a prática que executa. Não tinha falha, não tinha lacuna. Não veio impor crenças, mas iluminar consciências. Seu ensino transcende religiões e épocas. E o mestre Kardec, na Gênesis capítulo 1, vai dizer: qual é o papel do professor diante dos seus alunos, senão um de revelador? Ensinar-lhes o que não sabem, o que sozinhos não teriam tempo ou vontade de descobrirem. E nós somos assim, a gente não tem tempo para as leis humanas, para as leis de Deus, para as leis humanas a gente tem tempo. E a gente muitas vezes não tem nem vontade. Mas Jesus veio como um bom mestre nos revelar porque não temos tempo e não temos vontade. Então Jesus usava, tia Líria hoje não está aí, né? Jesus usava a pedagogia do mestre aqui que eu coloquei. Se alguém for pedagogo e achar que tem mais coisa, tá? Me perdoe. Sou imperfeita. Exemplificação. Jesus ensinava todo o tempo, ele vivia cada virtude. Ele amava, ele era humilde, ele perdoava. Nunca houve nenhuma imposição que ferisse o livre-arbítrio de ninguém. Se queres, me segue agora. Vai, não peques mais. Ele nunca. Não, você tem que fazer isso. Vai, vende lá tudo, me segue agora, senão você vai, meu filho, pro inferno. Não. Você daqui a 1000 anos, tudo bem, o tempo é seu. Eu respeito. Parábolas, as historinhas, né? Aqui na casa a gente tinha um estudo, né, com a Marisa Prioli, né, Ledinha, que era o EAD. E o EAD, ele tem como característica, a gente estuda as passagens bíblicas à luz da doutrina espírita. E era muito prazeroso, porque a gente olhava Jesus de um outro, via Jesus, enxergava Jesus de um outro olhar, né? A sabedoria revelada em ciência e em verdade, que o espiritismo descortina. Eu gosto de brincar, né, que tem aquela lenda dos 7 cegos, que é uma lenda indiana, né, dos 7 cegos, que vão descrever lá o elefante. Um pega a tromba e descreve a tromba, né? Outro pega a orelha, outro pega o pé, pega o rabo. E o espírita, gente? Né? Cada religião, seria cada religião na minha concepção aqui de Carla, né, na brincadeira. Mas e o espírita? O espírita tem que ter uma acuidade visual um pouquinho melhor. Ele não vê com clareza, mas ele já vislumbra o todo do elefante.
E Jesus contava as historinhas para que ficasse na memória coletiva. E a gente repete. A gente já viveu tantas vezes, já estudou tanto isso que a gente repete aquelas passagens de Jesus. É igual a do joio e do trigo, gente. Todo mundo sabe a parábola do joio e do trigo. E da explicação que ele dá para os discípulos? Sumiu. Porque a historinha é mais fácil da gente guardar e internalizar, né? As curas. Amar curando. E transformando o corpo e a alma. Ensinando que a cura verdadeira não é do corpo, porque todo mundo vai morrer. Vai deixar esse corpo. A cura verdadeira é a moral. É aquela que eu vou carregar comigo quando eu partir. O serviço, o ato de servir. Gente, em Marcos, então, quando você lê as passagens de Marcos, é muito engraçado. Ele desceu, falou, foi pego por não sei quem, e ele conversou, acalentou, a outra se arrastou, ele falou, me tocaram. Ele estava sempre em ação, servindo o tempo todo, ininterruptamente. Acho que até quando ele se desdobrava lá, ia para o plano, ia lá coordenar os anjos, né? Os seus qualificados lá, né? Seus trabalhadores qualificados do plano espiritual. O serviço ensinou que o maior é sempre aquele que mais serve. E naquela passagem que ele diz ali, eu sou o mestre, dizes que eu sou o mestre, em verdade eu sou, é aquela passagem que ele vai fazer a última ceia, que ele vai cear com os seus discípulos e ele dá uma lição extraordinária e pungente. Porque eles estão lá querendo saber quem vai ser o maior no reino dos céus. E o que Jesus faz? Se cinge, se veste como escravo, mais simplório, e vai lavar os pés de cada um. Ensinando que aquele que tem autoridade moral e conexão com Deus é o que mais serve. E Kardec vai nos dizer, fora da caridade não há salvação. Se você para a sua vida para ficar na ociosidade, sentindo pena de si, fazendo muitas coisas supérfluas, que salvação você vai ter para o seu espírito? Tu vai recapitular a vida numa outra condição, até que isso seja aprendido. Jesus viveu intensamente, curando, consolando, instruindo e acolhendo. Meditação e oração. Isso também fazia parte. Não, Jesus não ficava lá. Não ficava. Mas vocês repararam que nas passagens de Jesus há um fato interessante. Toda vez que ele ia ter alguma coisa muito importante, ele se recolhia. Se você vai passar por uma cirurgia ou um familiar, você está passando por um câncer, você perdeu um ente querido, você perdeu o seu trabalho, que a gente se descabela, fala com Deus o mundo e repete. Não! Pega o seu evangelho, seja ele qual for, se recolhe, medita do para quê e do porquê, ora, se conecta com Deus. Se conheça, porque o autoconhecimento é uma ferramenta de progresso espiritual. O que falta em mim para eu estar mais com Deus? O que em mim, ele é um modelo e guia, o que em mim é menos Jesus e mais Carla? A oração é uma força motriz, obediente e resignada. Eu acho essas duas palavras lindinhas que os Espíritos nos dizem no Evangelho, né? A obediência, quando eu li isso, eu falei, obediência é o consentimento da razão. Eu sei que isso é verdade. E a resignação é o consentimento do coração. Eu sempre falo nas minhas palestras que a resignação para mim é o mais difícil. Eu sei, eu entendo. Mas eu às vezes não consigo sentir com Deus que Ele está certo. E aí quando aquele sentimento está muito, né? Marcela que gosta de cantar, né? Eu dando a cantar. Aí eu começo a cantar meu marido e minhas filhas, começou a ladainha. Eu dando a cantar. Porque muitos
estudiosos falam que Jesus falava num tom musical, né? As suas parábolas, suas histórias, suas pregações eram muito assim, quase que musicais. Né? Os judeus têm esse hábito, né? Quando eles vão rezar, quando eles vão fazer suas preleções lá. E aí eu pego uma música espírita e começo a cantar, e começo a pensar, Senhor, eu sei que Tu me sondas, né? Sei que me conheces, né? E aí a gente vai conversando com Deus, né? E Jesus ensinava isso pra gente. Que a fé ativa e racional transforma hábitos, purifica sentimentos, renova pensamentos. Mas ela tem que ser ativa. E aí a gente fica como essa criança. A gente tem fome, a gente tá com o pires na mão. A gente quer Jesus, a sua doce palavra e afável. Mas a gente fica em que caminho eu vou? Que percurso que eu vou? Como é que eu faço? E esses são os grandes pilares do mestre. O amor, o perdão e a humildade. Tem o BIP, tá? O BIP é para caridade. O amor. Um amor que inclui. Um amor que acolhe. Um amor que instrui. Um amor que compreende. Um amor que escuta. Um amor que perdoa. Um amor que se sacrifica. Esse é Jesus, o mestre. O Espírito de verdade no Evangelho vai nos dizer da nossa responsabilidade espírita e peso. De primeiro, o Espírito de verdade. Primeiro temos que nos amar, depois nos instruir. E a gente faz o quê? A gente se instrui, porque eu vou lá, vou digladiar com a minha faxineira que é evangélica, eu vou dizer que o divórcio, não é assim? Quando primeiro a gente precisa amar. Deixa ela sentir o amor. Ah, eu gosto muito da senhora, a senhora é ótima, não sei o quê, né? Primeiro deixa ela sentir o amor. Se precisar, você fala da doutrina. Amou sem distinção primeiro. O perdão. Perdoa 70 vezes 7. Aí eu lembro de uma historinha também de um conto hindu, que um sábio, né, uma moça queria matar a sogra, que ela não suportava a sogra. Aí um sábio falou para ela, foi pro sábio que era um veneno. O sábio deu um veneno para ela e falou assim, olha, a senhora dá, mas assim, é pouquinho, a senhora vai dando, que ela vai morrendo aos poucos, ninguém vai perceber. Passou um ano, mas isso trata ela muito bem, que é pra ela não perceber nem ninguém da família, né, que é você que tá matando ela. Aí ela sim o fez, foi tratando a senhora muito bem, a carninha de pescoço foi virando uma carninha melhorzinha, o músculo, né, depois já virou um bife, aí sim foi. E ela foi, passou um ano, passou 2 anos, passou 3 anos, ela foi lá, não sabe, tem algum antídoto, porque eu já amo aquela mulher. É assim que Jesus fala. Perdoa 70 vezes 7. Gente, é tanto tempo que no final você já não está mais com raiva. Não precisa nem mais perdoar. Já está perdoado. Perdão não é um ato de fraqueza, mas de libertação. É o remédio que dissolve mágoas. Quebra algemas que nos acorrentam em processos obsessivos e doentes por vidas sucessivas. Perdoa. Humildade. Também não é submissão, é lucidez. É reconhecer nossas imperfeições sem nos desvalorizarmos. E reconhecer as virtudes do outro sem nos diminuirmos. Joana de Ângeles, no seu livro Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, vai nos dizer que a humildade é a porta para a transformação interior. Ai, mas eu preciso muito aprender a ser paciente. Seja humilde primeiro. Ai, mas eu estou precisando muito assim, não ser colérica, sabe? Seja humilde primeiro. Mas eu estou precisando, seja humilde primeiro. É a porta estreita. Humildade é difícil. Sem humilhar-se.
difícil. E aí, gente, eu vi esse menino. Tá com a mochilinha. Tá pronto para ser um discípulo, um aluno. Mas ele tem medo. Ele estica a mão, mas é o olhar dele de aflição. Assim somos nós, perante Jesus. Tá meio nevoado, né? Onde está Jesus? Eu não vejo, eu não escuto, mas eu posso sentir. Porque os benfeitores não violentam consciências. Os espíritos puros não violentam livre-arbítrio. Mas estão conosco porque nos amam. E o amor é um laço que nos une a todos. E aí, dessa parte em diante, gente, eu fiquei preparando o estudo, eu falei, gente, eu estou igual às Asclépios, né? Em Obreiros da Vida Eterna tem um espírito, eles vão fazer uma sessão, olha, tem sessão mediúnica no plano espiritual, Mauro, né? Eles estão lá, vai vir um espírito que já não tem mais uma forma assim, mais densa, igual a nossa, né? Então eles vão fazer uma sessão espírita para esse espírito, né? A Leda me corrigiu se eu falar errado, se materializar entre eles, os espíritos. Isso em Obreiros de Vida Eterna, né, Leda? Eles vão fazer uma sessão... Ai, estão todos eufóricos, né, gente? Imagina se Chico Xavier vem aqui e se materializa. Como que a gente não vai ficar eufórico? Não vai? Ficar todo mundo assim, muito alegre, muito feliz. Ai, eu vou fazer uma lista enorme, igual Carla, e vou levar para perguntar. Não é isso? Aí tá, o Asclépios vai lá e se materializa. E aí o pessoal começa, então Asclépios... Aí o Asclépios vai o evangelho. Não se turbe vosso coração, papapá, papapá. Aí vai lá o outro e fala assim, mas eu tô passando por esse momento, nananã. Caminho, dei a capa, dei isso, dei aquilo outro. Ah, não, mas eu tô passando esse momento, não sei o quê. Não separeis o que Deus juntou. E assim vai. Aí, por fim, eles vão se... Igual a gente na euforia, né? Eles vão se murchando, se diminuindo e silenciando. Porque não tinha nada que eles precisavam perguntar para aquele espírito que Jesus já não tivesse dito. Por isso a gente precisa tirar um tempo. Estou com dificuldade, qualquer que seja, abra o Evangelho. Leia 300 vezes a mesma. Às vezes a gente não consegue nem se concentrar, que às vezes a dificuldade é tão grande que a gente não consegue concentrar. Aí eu leio mesmo, gente, aí eu fico, concentra, gente, é bom para todo mundo, concentra. Vamos lá, vamos ler de novo. E a gente lê a mesma coisa. Às vezes 3, 4 vezes. Ou marca e lê a mesma coisa, que eu não compreendi isso, né? Hoje em dia a gente tem tanta ferramenta, né, gente? Chat GPT, né? Google, Gemini, né? Temos muita coisa. E aí, nesse ponto, eu fiquei assim, gente, Jesus é tão atual, por que a gente tá nesse caos? E eu falei, né, tudo que eu ia colocando só vinha as passagens de Jesus. Gente, eu vou ficar igual as Asclépios lá na palestra, o povo vai me odiar. Tempos de revolta e violência. Ah, a gente não vive isso, vive? Que isso, gente? Pacifica como missionário do bem. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Eu não vos dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Tenho-vos falado essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas animai-vos. Eu venci o mundo. Eu sou o modelo e guia. Falei que vai ficar igual a Asclépios? Desculpa, tá? Ó, tempos de intolerância. A gente vive intolerância, gente. Amar o próximo como exercício de convivência. Não simpatizo muito com o moreno, mas vou sentar do lado do moreno para eu poder conviver com o moreno. Dó. No final do ESG, né, 2 anos e pouco, já estou gostando de moreno. Se observardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu tenho observado os mandamentos do meu Pai e permaneço
no seu amor. Este é o meu mandamento, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Em tempos de sofrimento. Ninguém aqui sofre. Todo mundo com a carinha boa, né? Num sábado à noite. Ninguém sofre. Ninguém tem sofrimento. Em tempos de ansiedade e sofrimento, confiança em Deus e na imortalidade da alma, somos espíritas. A cabeça diz para Carla, tá tudo certo. Papai se foi, tudo bem. A doença que tá acontecendo no familiar que você ama, tá tudo certo. E o sentimento? Canta. A Elizabeth Lacerda tem tantas músicas boas, né? Tim Vanessa, tem muitos bons, né? Alan Filho, né? E do cancioneiro espírita, né? Quanta luz, dá uma paz, né? Que a gente gosta de cantar para criança dormir, né? Quando tá assim meio agitado. E aí Jesus nos diz, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. E nós cremos em Jesus? Não. A gente tá sempre turbado. A gente não crê em Jesus. E naquela passagem que eu gosto muito, né? Que Jesus está vindo, né? Aí falam pro chefe da sinagoga, né? Que a filha dele estava morta. Precisa mais falar com Jesus, não importuna Jesus, porque sua filha já morreu. Jesus ouve, chega para ele e fala, não temas, apenas crê. E a gente acha que aquela pessoa que a gente ama está com uma doença incurável, que ela vai morrer. Não temas, apenas crê. Que Deus sabe de tudo, Deus é bom. Tudo que Ele faz é bom. Eu preciso aceitar, obedecer e me resignar. E aí, já mudei, né? Vocês viram, a primeira criança estava assim, meio ansiosa, a outra ali, mas já, né? Esses estão todos, olha que bonitinhos, todos com a mochilinha, todos querem ser discípulos e todos estão alegres, eles estão louvando a Deus. Graças a Deus temos Jesus Cristo. Graças a Deus. Amém, amém. Como ele dizia. Olhar para essas crianças vai dando uma alegria na gente, né? E a gente pensa assim, minha vontade era fazer igual os evangelhos. Louvado seja o Senhor, que me deu Jesus na minha vida. Não é? Os nossos irmãos evangélicos. Fenelon, na questão 917, vai dizer assim, o espiritismo bem compreendido, quando estiver identificado com os costumes e crenças, transformará os hábitos, as relações sociais, combatendo o egoísmo. Que os espíritos nos dizem qual é o radical de tudo que é ruim que a gente tem? Egoísmo. A porta estreita para melhorar é a humildade, mas a porta larga é o egoísmo. Não sou eu, Carla, que estou dizendo nada disso, está aqui, gente, nas obras da codificação. Né? E Kardec faz uma notinha nessa questão que eu acho fabulosa. Para chegar a esse ponto, né, sobre o que os espíritos falaram, é necessário educação. Tudo começa pela educação. Não a que tende a fazer os homens instruídos. E ele era um pedagogo, né? Estudou com Pestalozzi. Mas homens de bem. Conhecendo a arte de formar caracteres, assim como sabe manejar inteligências, que exige muito tato, experiência e profunda observação. Nós nos preocupamos uma vida inteira em fazer dos nossos filhos homens instruídos, com conhecimento, com profissões. E esquecemos que os nossos filhos precisam ser homens de bem. Conhecer a Jesus, amar a Jesus, faz toda a diferença na vida de uma pessoa.
Quais de nós aqui não temos lembrança dos nossos pais nos ensinando a fazer o Pai Nosso quando crianças? Minha mãe lia o Evangelho segundo... Eu já ia falar alguma coisa no futuro, né, gente? Nada do acaso não existe. A minha mãe fala, mãe, estou com sono, não estou com sono. Ela abria o Evangelho e começava a ler. Eu, criança, não entendia nada. Mas quando eu desdobrava, provavelmente meu espírito ia lá. Meu benfeitor falava, vamos lá, senta aí na cadeirinha e vamos ler, que mais pra frente vai fazer palestra. Minha mãe lia o Evangelho segundo o Espiritismo. Para mim e para os meus irmãos. Bastava dizer que estava com insônia, o sono voltava logo, porque era chato de ouvir, né? Era chato de ouvir. Mas o espírito agradecia. E quando Kardec fala que tem que ter tato, que tem que ter experiência e profunda observação. Às vezes a gente quer com a ferro e fogo que o outro aceite a nossa crença. Não é assim. Tem que ter tato. Tem que ter experiência, tem que ter vivência. Não adianta falar, você tem que fazer isso. E eu não faço. E eu preciso observar. Quem ama se importa. Quem ama observa. Tem zelo, tem cuidado. A arte é de formar caracteres. Se o meu filho tem uma coisinha assim bem egoísta, vamos botar ele para ser bem altruísta. Ah, vou levar ele lá no orfanato. Ah, vou fazer ele doar um monte de coisinha. Não é assim? Vamos trabalhar o desapego, a gente tem que observar. Ensinos eternos do Mestre Jesus. Evolução moral. Eu estou contigo até o fim do tempo. Que temos que nos conectar com Deus e que Ele é o líder. Sigamos a Ele. Nenhum outro mestre influenciou e nos inspirou e nos iluminou tanto. Mesmo quem não segue, mas o compreende, o respeita. Vide Gandhi. Mesmo quem não o compreende, na dor se sensibiliza com suas palavras. Já vi muito ateu, na hora da dor, ouvir palavras de Jesus e chorar. Então, novamente, Jesus lhes falou, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em treva, mas terá a luz da vida. Ele não nos abandona. A gente fica, não fez Jesus nos cultos, a gente é muito material, né? A gente é um povo ainda muito material, né, gente? Vamos falar a verdade, né? A gente quer abraçar Jesus, conversar com Jesus, fazer uma DR frente a frente, tete a tete, né? Com Jesus. Mas Ele está sempre nos enviando seus emissários. Vide um Chico Xavier, gente, mais de 400 livros. Vide um Divaldo. Eu estou sofrendo uma série psicológica para você se entender, gente. Vai no psicólogo, né? Vai, né, Claudinho? Psicólogo, vai, se trata, psiquiatra. Mas, gente, se compreenda também. Faz a sua parte que te cabe. Né? Nós temos um espírito protetor. A Beth, no outro dia, fez a palestra aqui. Cada um de nós tem alguém que te ama e que te segue de pertinho, que te intui. Os coleguinhas do mal, assim como a gente, eles vivem... A voz deles é forte, porque eles não respeitam o nosso livre-arbítrio, né? Mas o espírito protetor, ele respeita, ele é aquela voz tênue, que diz coisas boas, que acalenta nosso coração. Ouve ele, por que a gente ouve os outros coleguinhas? Bota a sintonia uma oitava acima, como dizia Chico Xavier, né? Que para poder psicografar aqueles livros, ele precisava botar uma oitava acima. Bota uma oitava acima para escutar o protetor. A gente fica naquela sintonia baixa para escutar só os coleguinhas. Né? E chama todo mundo, eu chamo o povo junto comigo. Vamos, concentra que eu não estou bem. Né? Concentra. Tira a energia, a força de dentro.
renova e se renova. Vai fazer o bem. A gente se esquece fazendo o bem. Lembro uma vez que eu estava passando um momento muito difícil, uma ente muito amada ia fazer uma cirurgia muito delicada. E a gente era aqui do grupo de passe, né? Que a casa tinha um grupo de passe, a domicílio. Era assim, na véspera, quase, uns 2 dias antes. Aí eu fui nesse grupo, eu fui nesse passe, na casa da minha amiga Polly. Gente, eu saí de lá tão bem, tão feliz, abracei os dois. Ela estava passando um momento difícil, assim como eu. Eu recebi mais do que ela. Digo de verdade para vocês. Porque se eu ficasse em casa, martelando, com medo, com isso, com ansiedade, porque ia passar para aquilo. Gente, o que seria de mim? Eu passei por tudo com aquela firmeza e as pessoas diziam assim, você é muito calma. Tenho fé. Tenho fé nos médicos, tenho fé em Deus, tenho fé em Jesus, tenho fé no meu protetor, tenho fé na minha família, tenho fé. É o testemunho da fé, né? Que todos somos convidados, né, amigos? Quando temos corpinho, precisamos. E ele diz, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro paracleto, a fim de que esteja convosco para sempre. Sempre. O que é verdade, não se acaba. Os livros de Chico Xavier, que é de André Luiz, que tinham muita coisa médica, né? Na época não tinha na ciência, na medicina, gente. As pessoas achavam que aquilo era loucura de Chico Xavier. Mas era verdade. Psicoscópio, não tinha celular, TV de plasma, nem nada. A pessoa falou, esse homem alucinou. Mas era verdade. A verdade não se dissipa. Conexão com Deus. Somos seres perfectíveis. Todos nós. Às vezes a gente se sente, como eu falo às vezes para minha filha, estou me sentindo um cocô do cavalo do bandido. Né? Às vezes a gente se sente assim, né, André? Né, coleguinha? A gente se sente assim. Mas nós somos seres perfectíveis. Somos luz que está apagada, sabe? Tem Irmãs do Fo, tem um livro, né? Muito interessante, que ela fala assim, você pode ser um pirilampo, um vagalume. Aquele com a bundinha brilhando assim de relance. Você pode ser um pirilampo. Né? Romance do Fo foi uma das médiuns, né, que psicografou, e depois tem um livro dela muito interessante. Ela fala sobre meditação, não me lembro direitinho o nome, mas sobre autoconhecimento. É muito interessante, muito bonito o livro. Ele nos inspira, vede Jesus, os Espíritos nos falam, ele nos inspira a buscar o que há de melhor em nós. Então por que eu vou ficar pensando que eu sou o cocô do cavalo do bandido? Se eu tenho tantas coisas boas, sou uma pessoa alegre, sou uma pessoa amorosa, né? Gosto de abraçar os amigos, né? Sou paciente, nem tanto, minhas filhas dizem que não. Né? Eu tenho coisas boas. Tem coisas a trabalhar, mas eu já tenho coisas boas. Né, coleguinha? Sou brincalhona, às vezes demais, passo por zombeteiro, já devo ter sido um espírito zombeteiro. Né? Ele nos inspira, e o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, e contemplamos toda a sua glória. Semelhante a um unigênito junto ao Pai, porque ninguém mais age como filho dele, né? Pela graça e pela verdade. Liderança do orbe. Aí a gente ouve um monte de gente falando, inclusive nós espíritas, o quê? Gente, mais uma guerra, o mundo vai acabar. Ai, tem que falar igual o pessoal dos nossos irmãos evangélicos. Apocalipse, igual a mãe de uma amiga fala, Apocalipse, minha filha. Apocalipse. A gente acha que o mundo vai explodir, vai acabar, vai vir, né? Ai, tá vindo um foguete que vai colidir. A gente escuta, né, essas coisas, né? As pessoas falando. E a gente fica, a gente entra na vibração, na vibe deles. A gente que é espírita. Acorda, criatura. Nós temos um líder. Tá bagunçado. O negócio tá meio confuso. Tem maremoto, tem vendaval, tá chovendo demais, mas o líder tá com leme na mão. E o meu líder é Jesus. Não bati agora, Márcia. Antônio.
O meu líder é Jesus. Ah, vai acabar no mundo, não vai ter prejuízo. Vai ter um mundo lindo para os seus filhos. E eles vão fazer coisas maravilhosas no futuro. Né? Não vai acabar. A vida continua. Jesus permanece guiando o planeta. Sua fluência espiritual é incessante. Consola consciências, orienta corações e inspira renovações. Desculpa que eu fico lendo, porque o benfeitor, quando eu vou fazer o estudo, ele fala tantas palavras bonitas, aí eu escrevo, porque eu falei, vou ler. Né? Na hora H não vou lembrar. Né? E aí, nós, com a nossa materialidade, nós vimos as criancinhas todas, o que a gente quer? É isso. É essa cena aqui. Quando a gente pensa em Jesus, quando a gente está com um momento de dificuldade, a gente quer isso. A gente quer pegar aquele ser espiritual excelso que não tem densidade igual a gente e quer abraçar. É esse o desejo mais profundo do ser humano que já ama Jesus. Mas ele é muito mais que matéria. Tem que respirar, né? E aí eu lembrei da postura dos discípulos que amam Jesus. No livro Boa Nova, capítulo 4, tem a família de Zebedeu. Todo mundo lembra daquela fofoca lá, que a mãe vai lá e pede um filho do lado direito, outro filho do lado esquerdo, não é isso que ela pede? Mas ninguém lembra das entrelinhas. Nessa passagem do livro, ele fala que quando João mostra para os meninos, para Tiago e João, olha, o mestre é ele. Eles correm para Jesus, mestre, mestre, felizes, tocados por aquele amor que se irradiava do Cristo. Eram almas generosas, carinhosas, simples, ardentes e sinceras. Nós somos generosos com Cristo. Nós somos carinhosos com Cristo. Nós somos simples de coração. Nós somos ardentes em auxiliá-lo no trabalho do bem. Nós somos sinceros. João pegava ali as mãos e beijava compulsivamente. João, sempre o mais explosivo, né? Tiago botava a mão no ombro e se apoiou. Nos momentos de dificuldade, de ansiedade, de sofrimento, beijemos as mãos de Cristo. As mãos espirituais, como a gente aprende no curso da mediunidade. As mãos plasma na sua mente aquelas mãos. Eu costumo plasmar, né? A gente é tão material, né? Ainda com os furinhos dos pregos. Beija as mãos de Jesus. Tá difícil de ficar em pé? Tá. Às vezes é difícil de ficar em pé. Se apoia nele. Se apoia nele, você não vai cair. E depois de 24 horas, sem comer nem beber nada, você com o bebê no colo, no hospital, você não cai. Porque você está apoiada nele. Você não cai. Desculpa. E Jesus vai dizer nessa passagem, nessa parte, né, do livro, os verdadeiros discípulos das verdades do céu trabalham pelo bem, porque sabem que Deus também está trabalhando. O Evangelho traz consigo o fermento da renovação, sendo as melhores ferramentas do discipulado dos alunos o júbilo e a energia. Tá difícil, mas seja alegre, a tudo dai graças. Ó, meus irmãos evangélicos. Não tem nem força de sair da cama. Tenha energia para ajudar Jesus. Para realizar o bem.
Antes dos meus ensinos, disse o Cristo, temias a Deus, agora já podes amá-lo. Eis a fonte viva da fé, amar a Deus. Voltando o que nos disse o Espírito de verdade. Ensinar e consolar os pobres deserdados, todos nós. Elevar a resignação ao alívio de suas provas. Então a gente está sofrendo, o que a gente faz? A gente abaixa a sintonia. Não, se tá, a dor é grande, aumenta. A dor piorou, aumenta a resignação. Canta. Chorar e esperar pelos anjos consoladores que nos cercam. Obreiros, recomeçar sempre em continuidade. A rude jornada está difícil, mas começa de onde terminou no outro dia. Encontrar Jesus no silêncio de nossos pensamentos. Preciosa semente cristã que germina em cada vida que temos. Nossos suores e misérias são tesouros. Carregar nossos fardos e servir ao próximo. Instruir-se sobre o objetivo da prova humana. Beber da fonte viva desse amor. E ser o artífice de nossa própria imortalidade. A divindade de Jesus nos chama a trilhar o nosso próprio caminho. A nossa perfectibilidade, passo a passo, vida a vida. Se desejamos estar com Ele, basta observar o seu ensino no seu evangelho de luz. Sentir no silêncio da prece, encontrar em nós mesmos a paz que a sua presença em nossas vidas nos oferta. E nessa passagem também ele termina dizendo: e amou-os até o fim. E que fim se não temos? É quando a eternidade de Deus se conecta com a nossa imortalidade e Deus preenche todos os esvazios das nossas vidas. E aí seremos espíritos plenos, puros, igual o Mestre Jesus. Obrigada. Agora vai. Obrigado, Carlinha, pelas reflexões aí mais uma vez, né? Me lembrava que quando você estava contando aí sobre Obreiros da Vida Eterna, né? Sobre a questão da resposta de Jesus, né? Uma vez eu tive uma oportunidade ímpar na vida, né? De 2010, eu estava no Japão, aí fui participar de uma reunião do Conselho Espírita Internacional, né? Para mim era uma novidade, né? A gente foi pelo Japão, eu e um outro amigo meu, Rogério, e aí fiquei assim vendo, né? Imagina, todas as federações de todos os países falando sobre o espiritismo, e euzinho lá na mesa ali, então fiquei muito feliz aí naquele dia. E tinha uma pessoa que foi falar então, né? O nome dela é Amália, era uma pessoa preta, grande, africana, de Angola, né? Muito bonita, aquele vestido africano, turbante, aquele vestido colorido, assim, né? Até hoje, assim, meu Deus, que mulher bonita. E aí nós fomos assim perguntar para ela, né? Como é que a gente fazia na África para falar de espiritismo, né? Estavam falando sobre espiritismo, como é que você fazia ali na África ali? Em Angola tinham representantes também de Moçambique. As duas estavam começando assim na África, né? E aí a Amália então falou assim: como é que você faz lá? Você estuda os livros da codificação, estudo sistematizado, EAD, né? No dia do EAD, e aí ela falou assim: não, a gente não consegue não. Na África a gente faz o seguinte:
A gente abre, dá comida e estuda o Evangelho segundo o Espiritismo. Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí aquele negócio bateu mal, né? Imagina todos os representantes ali dos países, né? E eu fiquei refletindo, uma coisa que você está falando para mim foi uma experiência ímpar na minha vida. Eu fiquei refletindo nisso, né? A nossa ansiedade, às vezes, de passar o espiritismo para as pessoas, né? E aí você vê uma pessoa na África, em Flavinha, vê uma pessoa numa região dessa e diz assim, eles têm fome. Eles têm fome. Dá comida, porque se não der comida, ele não vai conseguir sequer ter concentração para aprender. E depois de dar comida, Evangelho. É tudo que eles precisam. Então, observa assim, a Carlinha trouxe essa informação, agora estou complementando assim, né, com essa vivência de movimento espírita na África. Né? Aprendi muito naquele dia. 2 dias de Conselho Espírita Internacional, como eu aprendi ali nessa encarnação. É isso, amigo. Vamos ler mais o Evangelho, vamos estudar um pouco mais, conhecer um pouco melhor Jesus. Tenho certeza que isso vai ser muito bom para os nossos corações, para a nossa vida. E, Gilene, você está com um cara que vai dar algum aviso hoje, Gilene. Ah. Deixaram um presente ali. Pode ser da mocidade ali, né? Que o pessoal tá lá, né, Gilene? Vamos para os sorteios? Ah, então vem cá. Hoje temos garota propaganda, pessoal. Olha só. Eu vou fazer o sorteio aqui pelo chat. Testei a beça ali. Estava dando número 80. Vou fazer um aqui. Vou apertar esse random aqui. Ele vai sair o número de um. E a gente vê quem é. 14. Oba! Maria Eduarda, teve marmelada aqui, gente. Marmelada. Duda. Não, olha, foi... Não, olha legal, bem... Mas foi bem legal, porque foi uma mãe que pensou que vinha aqui só trazer a filha. Botou pra trabalhar. Isso, botei pra trabalhar. Isso, também sou trabalhadora. Vim aqui representar. Há mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Uma ex-África. Então agora o outro eu vou pegar. Que desde que eu te conheço, né, Flávio? Eu tô pensando aqui. Acho que desde que eu te conheço, tá no PMDL você, Pet. Já que não tem criança que vindo, vai ser o vovô do ano que vai sortear aqui. Meu número acho que é 28, tá? Não, é só então, pra não tirar o 28. Vou botar o óculos. 49 Neis! Parabéns! Vem buscar o seu presente.
muito obrigada. E, assim, agradecer também à juventude, à mocidade, que hoje está fazendo um extra, né? Que o sábado é o 5º do mês. Eles vêm hoje para prestigiar o nosso... Tem muita coisa gostosa lá. Comprem, levem para casa, para comer de sobremesa, para apresentar alguém na Páscoa. Toda essa... Tá? Obrigada. Obrigado, Edilene. Essa é a nossa diretora, garota propaganda. Ela diz que ela é tímida, nunca quer falar, mas nossa garota propaganda aqui. Vamos aos avisos aqui, Marcinha. Temos o início do estudo do livro Amanhecer de uma Nova Era, que ocorre então todas as terças-feiras, de 20 às 21 horas. Né? O livro do Manuel Flamengo de Miranda, psicografia do Divaldo Franco. A outra, a Edilene até falou, a nossa mocidade está de volta. Vocês já viram uma mocidade lá na cantina. Né? Então, todo sábado, às 18h30, 18h30 às 20 horas, de 13 a 21 anos. E, por fim, também a evangelização, né? A evangelização infantil, aqui de Araras também já está de volta. Nos sábados, às 9h50, de 3 a 12 anos. 3 anos, o pessoal pergunta muito a idade inicial, né? De 3 anos até 12 anos, né? Ok. Isso, Marcinho. Então tá. Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Como vai? Tudo bem? Como é seu nome? Aline. Aline, né? Obrigado aí, Aline. Seja muito bem-vinda, Aline. Espero que tenha gostado. Também querendo alguma informação sobre a casa ou querendo conversar alguma coisa, estamos à disposição, tá bom, Aline? Oi? Quem? Lá, tá, agora cheguei ali. Daqui para lá foi um pulo para mim. Como vai? Tudo bem? Como é seu nome? Caroline. Caroline. Agora eu consegui. Também. Não termina em Line, não, né? Só para eu saber. Aline, Caroline, o seu? Tá certo, não termina em linha. Ela acertou. Carolina, seja muito bem-vinda, Carolina. Caroline, é um prazer recebê-las aqui, tá? Sejam muito amparadas. Espero que tenham gostado aí do estudo nosso. Bom, vamos então fazer a nossa prece aí de encerramento, de agradecimento, para a gente poder passar o trabalho de passes, né? Lembrando que o passe não é obrigatório, aqueles que desejarem tomar, aguarde que nós chamaremos lá para a salinha de passe, né? Deixa eu ver quem é. Maíra quer fazer a nossa prece, então, Maíra? Vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Carlinha por tocar no nome do nosso Mestre Jesus com tanta amorosidade, preparando os nossos corações para essa boa semente que Ele nos entregou há muitos anos. Deus querido e amado, como nós somos privilegiados por essa oportunidade, por sentir o abraço de Jesus, por podermos tocar nas vestes de Jesus, para que possamos ser curados das nossas dores físicas, das nossas dores espirituais. Por isso, querido amigo, te pedimos, fica conosco, segura em nossas mãos, mesmo que nós, rebeldes, não queiramos. Sabemos, Pai, que o teu amor nos conforta, nos consola e nos orienta. Fica conosco, hoje, agora e sempre. E obrigada pela oportunidade do acolhimento dessa casa tão amorosa. Graças a Deus.